Irmãos, vamos meditar aqui no texto de Efésios. Já foi até lido hoje. E enquanto Silvio estava lendo, eu já anotei aqui algumas coisas maravilhosas que Deus sempre fala conosco. Por isso que eu entendo que Ele fala sempre. O culto, sempre Ele fala. Seja em um cântico, em um louvor, seja em uma reflexão da liturgia. Ele sempre fala conosco. Efésios capítulo 3... E os irmãos podem acompanhar comigo. Nós estamos falando sobre igreja. E por mais que seja um tema muito batido, parece que a gente precisa rever muita coisa. E eu particularmente tenho lido algumas coisas, livros, a escritura sempre, e tenho me sentido confrontado com muitas coisas que o Senhor tem mostrado na sua palavra sobre o que é ser igreja. E o tema de hoje é como ser igreja hoje. Como ser igreja hoje. Eu confesso aos irmãos que, assim como na semana passada foi falado, eu acho que hoje também não é diferente. Se nós formos olhar as minúcias desse texto, irmãos, são dias para a gente meditar sobre o texto de Paulo, a carta aos Efésios. E o capítulo 3, ele é o livro todo, né? Mas esse capítulo 3, o Senhor me chamou a atenção para algumas verdades, alguns princípios com relação à igreja, a como ser igreja hoje, que são iluminações, como já foi dito aqui do capítulo 1, já foi lido, são iluminações que vêm do Espírito. Eu também sei que alguns irmãos, por mais que a gente pregue aqui 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 10, tem alguns irmãos que pegam apenas uma frase. E aquela frase é usada pelo poder do Espírito para falar. Tem outros que já têm uma prática de meditar, de refletir, de visitar de novo o texto. E eu creio que cada um de nós, nas nossas dinâmicas, a gente precisa criar as nossas metodologias para que essa palavra ela não fique lançada ao vento. Paulo ele vai dizer como ser igreja. Ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, lá no capítulo 3, versículo 1, se os irmãos quiserem acompanhar ali. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. De acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. É uma versão, versão internacional NVI.
Mas você vai observar rapidamente, e depois você vai examinar em sua casa, quantas vezes a palavra mistério aparece só nesse trecho do capítulo 3 que nós lemos. Você vai encontrar várias nomenclaturas dessa palavra mistério. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o mistério do Senhor, ou o mistério de Cristo. Ele também vai falar sobre o mistério apenas. Depois ele vai falar sobre a dispensação do ministério, ou a dispensação do mistério. Depois ele vai falar sobre a multiforme sabedoria. São expressões que querem dizer a mesma coisa. Paulo está querendo dizer que havia um mistério de Deus, e esse mistério foi revelado à igreja. E ele vai dizer, ele vai falar, que no versículo 6, o mistério que ele quis revelar, o próprio Deus quis revelar, tem a ver com a fundação da igreja. Tem a ver com a existência da igreja. Tem a ver com uma nova comunidade, não mais formada por gentios, não mais formada por israelitas, por judeus, mas agora também formada por gentios. Que Paulo posteriormente vai dizer que essa igreja é constituída de judeus e gentios. O mistério que Paulo está recebendo do Espírito Santo da parte de Deus é um mistério que o texto vai dizer lá no capítulo 3, versículo 15, que é a família de Deus. Ele está dizendo, olhe, o pessoal do passado, as gerações, os patriarcas, os reis, os sacerdotes, os profetas, queriam conhecer esse mistério. E esse mistério foi revelado agora. E qual é o mistério? O mistério de que Deus, em Cristo Jesus, pelo chamamento do Espírito, está constituindo uma nova comunidade. Essa comunidade não é mais uma comunidade só de judeus. Essa comunidade agora é uma comunidade de judeus e gentios, e que ele chama de igreja. Portanto, igreja é o mistério de Deus. E por falar de mistério de Deus e da complexidade que é esse ministério, nós vamos ser confrontados para compreender se é um mistério, se é algo que tem a ver com a suprema sabedoria de Deus, que Paulo também vai chamar de multiforme sabedoria. Por que Deus pensou nessa comunidade de tanta gente imperfeitas? Eu queria dizer para os irmãos que a gente começa a não entender a dimensão desse mistério pelo fato de que nós estamos criando modelos de igreja, ou modelos de ser igreja, que confrontam diretamente com aquilo que é a essência do mistério de Deus. Ou seja, se é um mistério, e Paulo vai dizer que era oculta para as pessoas, ninguém no passado sabia, foi revelado agora pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos, de que é a igreja, por que a igreja, qual é a essência da igreja. Automaticamente ele vai trazer a revelação de quem é essa igreja. Nós precisamos viver esta verdade. O problema é que nós estamos vivendo modelos de igreja que não tem nada a ver com o mistério de Deus. E eu apresento aqui pelo menos 2 modelos. Um modelo que nós chamamos de igreja corporativa. É aquele modelo contemporâneo em que a igreja, ela é possível sim se organizar como uma igreja e fazer crescer numericamente, mas sem compromisso, sem vida, sem testemunho, sem relacionamento com Cristo. É verdadeiramente uma empresa, não uma família. E o mistério de Deus é que a igreja seja a sua família, seja o seu povo, que seja a sua comunidade. E Paulo vai trazer no decorrer do próprio texto de Efésios que essa comunidade não é composta só de judeus. Ele mais adiante vai dizer que essa igreja não é composta apenas de escravos ou de senhores. Essa igreja não é só constituída de brasileiros. Essa igreja não é apenas daqueles que falam inglês.
Mas essa igreja é uma comunidade de pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, porque assim Deus pensou. Foi assim que ele pensou, foi assim que ele idealizou, e a Bíblia diz isso, que esse é o mistério de Deus. E esse mistério tem a ver com a sua eternidade. Não foi algo que foi criado a partir de hoje, não é um mecanismo que está sendo criado, ou metodologia que está sendo criada para representar a igreja. A igreja, o mistério de Deus, já foi criado desde a sua eternidade. Foi lá na eternidade de Deus que ele pensou em uma família de filhos e filhas. Igreja é uma comunidade de filhos e filhas. Igreja é uma comunidade de irmãos e irmãs. E a gente também está vivendo um modelo de igreja, que é um modelo de igreja pragmática. Também chamado de igreja de consumo. O foco dessa igreja é que ela é possível se organizar em uma igreja e fazer crescer numericamente, oferecendo respostas às necessidades das pessoas. Mas produzindo consumidores. De maneira que se oferta aos clientes. Os membros se tornaram clientes. Que se oferta estrutura, que se oferta programas, que se oferta uma série de coisas para manter essas pessoas. E hoje o que mais cresce são organizações que criam um mecanismo para identificar quais são as necessidades das pessoas e permitir que seja instrumentalizado algumas comunidades que ofertem para suprir essas necessidades. Em miúdo, o que eu quero dizer é que existem organizações com estruturas humanas, ali envolvendo muitas ciências humanas, que investiga, que pesquisa uma comunidade e detecta quais são as necessidades daquela comunidade e oferta para os líderes ou os dirigentes daquela comunidade os mecanismos para suprir essas necessidades. Como se a igreja fosse uma comunidade para suprir as nossas necessidades. Isso já é muito comum nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil desde a década de 70. Igrejas que oferecem propostas, igrejas que oferecem mecanismos, igrejas que têm estratégia disso, daquilo outro, porque ela está baseada nas pesquisas que detectaram necessidades humanas. Por isso que tem igreja que se supre necessidades de casamento, tem igreja que supre necessidade de divorciados, tem igreja que supre necessidade daqueles que estão endividados, tem igreja para filhos, tem igreja para quem não tem filho, tem igreja para solteiro, tem igreja para quem tem carro, para quem não tem carro, porque estão se pensando em comunidades que ofertem as necessidades das pessoas, e a principal necessidade do ser humano, que é a presença do Senhor Jesus, que é a essência do Senhor Jesus, está sendo deixada de lado. E como está sendo deixado de lado esse mistério de Deus, nós estamos vendo o que estamos vendo. Como recentemente saiu nos Estados Unidos, a maior comunidade evangélica e a mais rica do mundo, que é a Comunidade Batista Nacional, um escândalo de um dos seus membros, que pesquisando nos últimos 70 anos detectou uma série de escândalos de pedofilia. E que foi escondido, foi ocultado pelos líderes. Porque não se confronta mais o pecado. São igrejas que não têm mais uma proposta de nos chamar para viver em novidade de vida. Porque a igreja ela está muito mais preocupada em ter números, em ter recursos, em ter estruturas. Existem templos americanos que você não precisa sair daquele templo para nada. As famílias vão, e não é muito comum, pelo menos aqui no Nordeste, mas em alguns estados brasileiros e acima de tudo na Europa, é muito comum que as famílias passem o dia todo do domingo comendo fora, no shopping, passando o dia em família. E lá nos Estados Unidos, o que é que já se pensaram? Se tem essa dinâmica, então as igrejas estão criando estrutura para que aquela família passe a manhã inteira lá. Mas não é para ser alimentada da palavra, não. É para serem entretidas. Então lá tem parque de diversão dentro da igreja, tem shopping dentro da igreja, tem lugar
praça de alimentação, para que a pessoa passe o dia todo ali e gaste o seu dinheiro dando para a igreja os recursos que são necessários, mas palavra, testemunho, confronto do pecado, isso está em falta. E nós estamos criando consumidores. De maneira que as pessoas lhe perguntam, não sei se você já teve essa oportunidade de convidar alguém pergunta assim para você: meu irmão, vamos fazer uma visita à nossa congregação. A pessoa pergunta: tem estacionamento? Tem berçário? O som lá como é? Tem gente que o som é muito alto? Tem muito barulho? Tem muito barulho. Ou então o inverso: e vem cá, meu irmão, tem milagre lá? Tem cura? E tem RTT? As pessoas hoje estão determinando o que é que elas querem. E a gente fica como igreja querendo ofertar para alcançar essas pessoas e erramos. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem não é ovelha ainda vai ouvir a voz do pastor e vai ouvir ouvindo a palavra de Deus. Porque a voz do pastor é a voz da sua palavra. Mas a gente está criando alternativas. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tenha estrutura, não. Temos que ter estrutura, mas temos que ter acima da estrutura a palavra do Senhor. Temos que ter estacionamento, sim. Temos que ter berçário. Temos que ter uma boa estrutura de som para que a gente ouça bem. A gente tem que ter tudo isso, mas se não tiver nada disso também, nós vamos adorar o Senhor, como mandaram para mim. Eu até botei aqui para mostrar para os irmãos. Eu acho que no próximo domingo, se Deus assim permitir, eu vou mostrar para os irmãos a igreja na África com água até aqui, ó. Dentro do salão, com água até aqui, ó. E o povo com o pé na água e louvando ao Senhor. Será que se tivesse água aqui, a gente estaria? Não, irmãos. Qualquer besteirinha que tem, a gente não quer vir para cá de oração. Lá o pessoal dentro d'água e louvando e adorando o Senhor com o pé dentro d'água. Porque houve uma enchente. E eu estou dizendo isso. E tantas outras igrejas que não têm uma cadeira para sentar, eles sentam num pedaço de tronco. Os irmãos acham que a estrutura que Tiago vai trabalhar lá no Yanomamis é a estrutura de ar-condicionado. Não, irmãos. É muriçoca. É mosquito, é cobra. Ele compartilhando, disse: pastor, logo no início do meu ministério eu não dormia direito com medo dos bichos. Hoje mais não, eu digo: o Senhor me protege. E quantas vezes passa cobra por debaixo? Leão. Tanta coisa ali. Mas a gente gosta de ficar no nosso ambiente agradável. E nós estamos produzindo o que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 12, nos diz que nós estamos criando estado de meninice na igreja. Hebreus 6, 12 diz que já era para ter levado a palavra de alimento sólido, mas não pode. Porque é uma igreja cheia de milindros. É uma igreja cheia de aiai. É uma igreja cheia de paparico, de dengo. Nós estamos produzindo comunidades dengosas. Que com a mínima coisa a pessoa se inflama, se chateia. Irmãos, nós fomos chamados para lidar com pessoas de múltiplas realidades. O Senhor disse em sua palavra, só a gente avaliando o colegiado apostólico, nós vamos ver que todos eles eram diferentes. O problema não está nas nossas diferenças. As nossas diferenças são virtudes para que a gente cresça e se desenvolva. Porque o outro não precisa ser igual a mim para que nós tenhamos unidade. Jesus já havia chamado a gente para lidar com isso. Ou você acha que era fácil lidar com Tiago e João? Que hoje eu tenho certeza que os irmãos já têm um olhar diferente de João, filho do trovão. Aquilo, qualquer coisa, se chateava. Ou era fácil? Ou é fácil lidar com certas pessoas no nosso convívio? Mas foi essa comunidade que a Bíblia diz que é mistério de Deus, que é família de Deus, que o Senhor nos constituiu. Quem quiser viver isolado, vai viver isolado, mas nunca vai ser igreja, porque igreja é uma comunidade. Tem gente que diz: eu estou bem com Jesus, mas não quero igreja. Não está. Porque todos que estão ligados à cabeça estão inseridos no corpo. Ou eu estou maluco? Ou a Bíblia diz que há autossuficiência na cabeça e no corpo. Olha que a cabeça poderia ter autossuficiência, mas ele mesmo diz que ele é um com a igreja.
Nós estamos criando o estado de criancice. São adultos que deveriam ter maturidade e responsabilidade como igreja e continua tendo os mesmos comportamentos, e Paulo está falando isso. E o que é pior é que estão aumentando as propostas de oferta de suprir as necessidades das pessoas. Cada dia mais a gente está vendo mais coisas. São diversas igrejas que fazem tripa coração para manter os seus fiéis ali presos. Dos cultos shows, e eu aqui não estou apontando ninguém, eu só estou falando que é a realidade no mundo. Eu lembro que assim que nós chegamos em Portugal, começou a chegar aquelas igrejas mega em Portugal. E alguns irmãos falaram, pastor, vai levar o jovem todo, diz que isso aí passa. Essas igrejas não vão dar 4, 5 anos que vai se acabar. Porque não tem suprimento, não tem nutrição, tem tudo. Tem tudo que você imagina. Megas estruturas, cultos maravilhosos, impecáveis bandas, estrutura maravilhosa, mas não tem palavra, não tem testemunho, não tem confronto com a verdade do Senhor. E dito certo, começou a desaparecer. Desaparecer. E no longo dos anos, porque as igrejas mais antigas perduram? Porque ainda tem um pouco da essência da palavra. Mas quantas você viu nesses últimos anos, vocês que são mais novos na fé, quantas igrejas vocês ouviram falar que chegou bombando no país, crescendo, tomando todo o país, fazendo aquela revolução e hoje são apagadas? Estão no ministério público, estão sendo investigados, porque falta a essência. Falta a essência. O que é igreja? Paulo fala mais de igreja em fazer, em ser do que fazer. Paulo tem a preocupação de falar da eclesiologia na perspectiva de quem nós somos. E ele vai começar a falar aí que a igreja é a comunidade, como primeiro ponto, a igreja é a comunidade do mistério de Deus. Que mistério é esse? O primeiro mistério é que nós fomos chamados para ser igreja. Se nós fomos chamados para ser igreja, isso nos traz um corpo de iguais. É por isso que ele diz, não importa se é judeu, se é gentil, nós somos chamados para ser igreja. Na cultura judaica, o acesso à sinagoga era por judeus. Sejam já judeus hebreus ou judeus convertidos. Mas na igreja do Senhor, todos são convertidos à graça e ao amor de Jesus. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Se é intelectual, se não é intelectual, se é brasileiro, se não é brasileiro. O que importa é que foram chamados por Jesus. E isso é um mistério. Na cabeça do judeu isso era muito complicado. Porque para eles eram a essência da bênção de Javé. Estava sobre eles, fora deles não havia bênção. Gentios para ele era um João ninguém. Mas aí vem a igreja, esse mistério de Deus. E diz, minha igreja é constituída de judeus, por isso que começa em Jerusalém, começa a alcançar os judeus, mas o Senhor então leva para os confins da terra e nos alcançou. Porque o mistério de Deus não está retido a uma cultura, a uma etnia. Deus pensou em família. E quando ele pensou em família, ele pensou uma multidão de pessoas, de todos os povos, de todas as tribos, todas as nações, de todas as etnias. E esse é um mistério. Como você pode lidar com pessoas tão diferentes? De cultura, de história, de estilo de vida, tão diferentes. Somente a multiforme sabedoria de Deus. Para nos trazer um espírito de unidade. Para trazer comunhão. Olhe, nós já temos dificuldade em lidar em comunhão com o outro. Na conjugalidade. É um e o outro. Apenas 2 elementos. Imagine você ter unidade em uma comunidade maior. De 50, 60, 100, 1000 pessoas.
de cabeça diferente, de história diferente. Isso realmente é um mistério de Deus. Como nós podemos ter os mesmos propósitos, os mesmos sentimentos, as mesmas motivações, a mesma missão, se não fosse pela essência do Espírito Santo de Deus, revelada pela sua palavra, para nos tornar essa comunidade de pessoas tão diferentes, mas tão em essência e unidade. E aí começa o mistério do Senhor. Ninguém no Antigo Testamento recebeu a revelação desse mistério. Queriam compreender, mas o Senhor deixou oculto. E hoje você tem o conhecimento de que você é o plano maior de Deus. Foi revelado para você. Que mistério que não é mais mistério. Que agora foi revelado pelo Espírito Santo quando você foi chamado para fazer parte dessa comunidade. Por que não conviver entre irmãos, sendo tão diferentes, se a essência de tudo isso é a graça e o amor de Deus? Eu sei que tem muitos irmãos que são difíceis. Olha para um irmão difícil que está do seu lado. Isso é difícil, meu irmão. Isso é difícil de lidar. Muito difícil. Mas também olha para o teu irmão e diz assim: mas você é mistério de Deus. E se você não sabe, você já é um pré-projeto de Deus. Porque a gente já está convivendo aqui, para lá na glória convivermos da mesma forma. Lá não vai ter só brasileiros, não. Vai ter povo português, vai ter povo espanhol, boliviano, argentino. Todo mundo vai estar lá. Todos que são chamados para ser igreja. Só que a gente tem que começar a exercitar aqui. Então esse irmão que é difícil, você tem que conviver com ele. E aprender com ele. E ajudá-lo. E a irmã Noélia dizia que a gente precisa ajudar o outro para que a nossa caminhada cristã seja mais leve. Então é ajudando o outro a mudar. Porque não quer dizer que o irmão é difícil, que tem que permanecer difícil. A gente tem que mudar, melhorar, conviver, se relacionar. A igreja é a revelação. É a revelação das insondáveis riquezas de Cristo. Como diz o versículo 8. A igreja é a revelação do mistério de Deus. Foi ele que criou assim. A igreja é a comunidade dos remidos. Aqueles que Jesus também comprou e trouxe. E aí você vai encontrar no versículo 10 um outro mistério de Deus, um outro segredo aí. Ele vai dizer aí que nem os anjos conheciam e compreendiam o mistério da criação da igreja. Olha o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Nem os anjos conheciam o projeto de Deus. Nós é que estamos revelando para eles. Sabe por quê? Porque os anjos não precisam, anjos de Deus, não precisam ser redimidos. Somente a igreja. Sabe por quê? Porque anjos não foram criados à imagem do Deus Altíssimo. Somente a igreja. Por isso eles não conheciam o que era oculto, o ministério de Deus. Nós é que estamos mostrando para eles. É a dispensação da graça de Deus. É o plano de Deus. Paulo fala sobre esse mistério, falando sobre a dispensação da graça de Deus no versículo 2. O que é isso? É o plano perfeito de Deus em restaurar aquilo que lá no passado foi o projeto original. Que nós já falamos sobre isso aqui. Que a igreja é instrumento da restauração do plano original, do qual o próprio Jeová deu ao homem a capacidade de gerir e administrar o universo. E como isso foi caído, ele restitui esse projeto original através da igreja. Nós temos a capacidade, no poder do nome do Senhor Jesus, em restaurar tudo que Adão deixou cair.
Lógico que em plano ainda tão imperfeitos. Mas quando o nosso Senhor Jesus vier, Ele conosco restituirá todo o plano original do nosso Pai. O mistério de Deus é o mistério da igreja. Tudo que Deus pensou foi pensando na igreja. Tudo que Ele objetivou está ligado à igreja. A igreja tem um tremendo privilégio. E eu estou falando de cada um de nós. Eu estou falando do mistério que Deus revelou a mim e a você. E Ele diz no versículo 10, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, não existe outro instrumento para trazer existência ao conhecimento de Deus nessa terra fora da igreja. Eu e você, nós somos instrumentos para apregoar essa nova comunidade, essa nova aliança, esse novo povo chamado Igreja do Senhor. E eu quero finalizar falando sobre esse mistério. O mistério de que a igreja é um com Jesus. Irmãos, por isso que a palavra eclésia quer dizer que são chamados, são convocados, são chamados para fora do mundo, para essa unidade com Jesus. A igreja é uma unidade com o Senhor Jesus. A igreja é a reunião dos convocados que conhecem o Senhor e que foram unidos por Cristo. É um organismo vivo, conhecido como corpo de Cristo. É o centro do plano de Deus. E aí a teologia vai chamar a atenção para essa unidade com Jesus, levando na perspectiva de duas formas da igreja se unir a Jesus. E já falamos sobre uma delas aqui. E eu quero só lembrar os irmãos, a primeira forma é a união, que é também chamada de hipostática. O que é isso? A união hipostática quer dizer que Jesus se fez homem para ser semelhante a gente. Ele se uniu com a gente nisso. Porque só um semelhante poderia levar o pecado de toda a humanidade. Ele é um conosco. Nós não estamos falando de ninguém que não conheça a minha dor e a sua dor. Jesus conhece, porque Ele se fez igual a cada um de nós. E o mais interessante é que nessa união de natureza, de Jesus se unir à minha natureza e se tornar humano quanto eu, Ele nos ensina um princípio maravilhoso. Que assim como Ele em sua glória, em sua majestade, em sua grandeza, se humilhou para se tornar homem, Ele também nos chama para nos humilharmos, para se tornarmos igual a Ele. O caminho é o caminho da humildade e da humilhação diante do Senhor. Essa união é uma união maravilhosa. Ele se torna igual a mim e a você e nos une. A outra união, a teologia vai chamar de união mística. Essa, pela própria palavra, já dá a complexidade de que Jesus agora é uma pessoa conosco. É como se fôssemos um só com Ele. Assim como o casal, é por isso que Paulo vai fazer essa correlação depois sobre o casal, o homem e a mulher, o esposo e a esposa é um só, assim também a igreja com Cristo. Como é que é isso? É místico. Ele se une a gente. E aí a Bíblia vai trazer várias metáforas dessa união. Ele vai falar que nós somos, Ele é a videira, nós somos os ramos. Depois ele vai falar que Ele é também a pedra fundamental desse edifício. Depois ela vai falar que nós somos também a esposa como Ele é nosso esposo. Depois vai dizer que nós somos membros desse corpo do qual Ele é o cabeça. Ou seja, nós somos membros, Ele é o cabeça. Como é feita essa ligação? É uma ligação de mistério de Deus. O desejo é que em outro momento eu passe a falar sobre essa união mística, o que produz no ser igreja e no fazer igreja. Que leva a eu entender que eu sou um com o Senhor Jesus. Qual é a minha posição? Qual é a minha natureza? Qual é a minha missão? O que eu devo fazer com essa unidade que eu tenho com Cristo? Muitos de nós desconhecemos. E por nós desconhecermos,
nós estamos sendo vencidos nas batalhas da caminhada com Deus. O autor Charles Hodgkin, na sua teologia sistemática, ele era um pastor presbiteriano do século XVIII, ele vai dizer que essa união é uma união orgânica. Orgânica por quê? Porque é um órgão só. Jesus é o cabeça, nós somos membros desse corpo. Cabeça não vive sem corpo. Corpo não vive sem cabeça. Cabeça é o que dirige, o que direciona, que é o líder. Corpo obedece. E essa ligação é uma ligação que é a essência da igreja. Ele também vai dizer que essa união é vital. Sim, arranque a cabeça. O corpo vai ficar inerte, morto. No decorrer do tempo vai morrer porque não tem essência, não tem vida, não tem direcionamento. Sem Jesus a igreja é morta. Sem Jesus a igreja é morta. Por isso que ele é o centro. Por isso que o culto é cristocêntrico. Por isso que tudo o que fazemos é para a sua glória. Por isso que nós vivemos para exaltá-lo. Porque nós temos unidade com ele. É uma unidade mediante a presença do Espírito. O Espírito, alguns teólogos dizem que é um encimentamento. É aquilo que vai unir a minha vida à vida de Cristo. É como se a gente unisse um bloco ao outro com um cimento, com um concreto. Tente arrancar um bloco que você vai ver o que, é que vai acontecer. Ou parte desse concreto vai vir, ou parte desse bloco vai vir. A essência e essa unidade entre Cristo e a igreja é cimentada pelo Espírito Santo. Também igreja sem Espírito Santo é igreja morta. Por isso que falamos, batemos, ministramos sobre o Espírito Santo, porque a essência é a vida da igreja. E o mais interessante é que ele não agia e não age como agia no passado. O Espírito Santo agia de fora para dentro. Hoje, através da igreja, o Espírito Santo age de dentro para fora. Ele está dentro de mim, dentro de você. E diz também, Rhodes, ele diz que essa união, ela implica em uma ação recíproca. Cristo, ele se une a gente. Ele produz fé dentro de nós. Ele produz a essência de continuar sobre a sua influência. E quanto mais a gente faz isso, mais ele se dá para nós. Quanto mais a gente busca conhecer o Senhor Jesus, mais ele se entrega para a gente. Porque se há alguma coisa que o Senhor quer, é que a sua igreja se renda a Ele, como uma noiva apaixonada pelo noivo. Não tem tempo, não tem circunstâncias, não tem momento que a gente não queira se apaixonar. É por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem esse entendimento da relação de paixão, porque humaniza. Pensa que a paixão é como a paixão do mundo. Não, a paixão que devemos ter pelo Senhor é uma paixão que nos acende a chama de querer estar perto dEle, de estar íntimo com Ele, de viver em sua presença. E essa chama mantém a gente aquecido ao coração do nosso Senhor. Quanto o Senhor deseja que a igreja esteja apaixonada por Ele. Ele se uniu conosco para isso, para esse romance, para essa relação de intimidade. Quanto nós nos entristecemos ao nosso Deus quando nós estamos distantes da sua intimidade. Essa união é uma união de transformação. Não existe ninguém que tenha unidade com Jesus que não tenha a sua vida transformada. E não é um ato, é um processo. Começa em áreas da nossa vida e ministra. E vai ministrando. Cada dia que a gente vai se relacionando com essa intimidade, com essa relação com Jesus, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai dando as ferramentas para isso. Ele não apenas aponta, mas ele é a própria a instrumentalidade de Deus para nos transformar, para nos moldar, porque ele precisa nos apresentar diante do Pai como ele. Vocês acham que ele vem buscar a igreja por quê? Porque ele precisa apresentar ao Pai esse plano perfeito. Aí ele vem me buscar e diz: Pai, tá vendo? Agora somos iguais. Somos um só. O teu plano está concreto. Aí viverei eternamente com Ele, diante do meu Pai Celeste. É por isso que Jesus
investe profundamente na tua vida, na minha vida. É por isso que Ele nos encanta. É por isso que Ele nos derrete. É por isso que Ele nos atrai. É por isso que Ele fala conosco. Ele não cansa de falar conosco. Porque Ele quer nos trazer para um lugar de maior intimidade com Ele. A unidade com o Senhor Jesus deve produzir isso na minha vida, na sua vida. A igreja é a família de Jeová. É constituída e é reconstituída pelo Espírito Santo para conquistar o governo da terra, em nome de Jesus. A igreja atua sobre a procuração do Senhor Jesus. E eu quero falar mais depois sobre isso. Por que a gente está jogando por água abaixo essa procuração? Por que não estamos nos apropriando dessa procuração? Porque nós somos a igreja do Senhor na terra, enquanto Ele é a igreja no céu. E por que eu não estou me apropriando disso? O que isso significa no mundo espiritual? Eu ser igreja com o Senhor, Ele na glória. E não é qualquer glória, é a direita do Pai, reinando, Senhor sobre todas as coisas. Porque eu não entendo essa posição que eu tenho nele. E porque eu não entendo a minha posição que eu tenho nele aqui na terra. Agindo, falando, andando, tocando, como Ele toca. Desconhecemos esses valores. Porque a igreja não cura, não liberta, não opera milagres, porque ela desconhece essa unidade que ela tem em Cristo. O que preciso fazer? É viver a unidade de natureza e de pessoa com Cristo Jesus. Igreja é esse chamamento para viver em unidade completa com Jesus. Observe que eu não estou falando nada daquilo que a igreja pode fazer. Eu só estou falando do que a igreja deve ser. Porque se a gente não sabe quem nós somos, e é isso que nós estamos vivendo, é por isso que a gente dá tantas ofertas. É por isso que nós somos igreja de todos os métodos e modelos, menos a igreja simples que Jesus quer que sejamos, que é o mistério de Deus. Quando a gente passar a viver a igreja do jeito de Jesus, na perspectiva do mistério de Deus, nós vamos fazer mais coisas do que desconhecemos a capacidade que temos em Cristo. Vez ou outra a gente está falando aqui, faça isso, faça aquilo, decrete dessa forma, fale dessa forma. E a gente tem recebido flashes do que a igreja pode ser nessa terra. Porque ela continua sendo, e sempre será, o único instrumento de Deus nessa terra. É a igreja, é eu e você. E nós precisamos compreender por quê, para quê e como podemos viver esses valores. Irmãos, estamos vivendo em uma sociedade que está descendo de ladeira abaixo. Se nós não nos posicionarmos como sal e luz, ficaremos sem sabor e sem sentido. O que eu preciso fazer? Eu diria para você que você não precisa fazer nada. Você precisa simplesmente ser igreja. E viver essa igreja. Essa comunidade que não é mais mistério, mas é a revelação da multissabedoria de Deus, conhecida agora de todos nós. Você é a igreja. Eu creio que quanto mais a gente vai aprendendo sobre essas coisas, a gente vai tirando as meninices que nos cercam. Ô irmãos, a gente perde tanto tempo com tanta meninice, porque a gente não está compreendendo de fato, de verdade, o que é ser igreja de Cristo. Peça ao Espírito Santo de Deus para te iluminar, como o texto que nós lemos aqui. Peça a Ele para trazer luz a essa maravilhosa revelação do mistério de Deus. Eu quero ser essa igreja
que não busca saciar as minhas próprias necessidades. É difícil isso, porque nós temos uma natureza que sempre inclina para querer satisfazê-la. Mas também ninguém foi enganado de que essa não é a proposta de ser igreja. Jesus nos chamou para matar nós mesmos. Se Ele se esvaziou da sua glória para se tornar um como nós podemos matar essa natureza para nos tornarmos cada dia parecido com Ele. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente era mundo. E cada dia que passa vai ser mais difícil ser igreja. Cada dia que passa vai ser mais difícil. E ainda mais, nós seremos desafiados a dizer e a viver ser igreja cada dia da nossa existência nessa terra. Seremos forçados a viver isso ou abrir mão. Ou a apostatar. Porque já está o cerco se fechando de uma sociedade que vai contra todos os valores de Deus. E que é até incoerente em suas propostas. É tão incoerente o que o mundo preza como direito, que vai de encontro os seus próprios valores. Eu acho que a gente precisa sair daqui assim com alguma reflexão. A reflexão de tomar alguma decisão, não. Eu acho que os irmãos já estão maduros, já tomaram essa decisão. Acho que a reflexão é: o que é que eu posso fazer para ser melhor igreja? Porque eu creio que você já é igreja. Mas está um pouco ainda relaxado. Está ainda um pouco flexibilizando. Está tentando de uma forma ou de outra ainda aceitar alguns valores do mundo. Infelizmente. Mas o desafio que a gente tem nessa manhã é a grande responsabilidade de compreender que no passado todos queriam saber o que hoje sabemos. Que Deus revelou e reservou essa comunidade de irmãos e irmãs para serem o seu projeto original. E Ele está se referindo a você e a mim, a cada um de nós. É um privilégio. E como no reino de Deus todo privilégio vem seguido de grandes responsabilidades, saiba que você também tem responsabilidade de ser igreja. Tudo que envolve a sua vida, tudo que envolve o que você faz, tudo que envolve o que você pensa, tudo que envolve nas suas relações tem a ver com Deus. Se a gente pensa assim, a gente começa a reavaliar muita coisa. Pode ser, inclusive, que nessa manhã você tenha chegado aqui pensando assim: poxa, eu planejo tanta coisa, nunca dá certo. Muitas vezes são os nossos planos, não são os do Senhor. Muitas vezes também nós passaremos por muitas dificuldades, mesmo estando no plano do Senhor. Ele também nos avisou disso. Que não é porque estamos na plena centralidade da sua vontade que nada vai nos ocorrer. Pelo contrário. Muitas vezes é por nós nos sentirmos tão plenos da sua presença, é que as lutas continuam aparecendo. Cada dia mais. Em proporções maiores. E na maioria das vezes é nesse lugar de deserto que nós somos tratados. Muitos de nós vamos continuar passando por muitos desertos. Eu sempre peço ao Senhor para que eu, no lugar que estou, ouça a sua voz e mude. Que não precise ir para o deserto, porque nesses últimos dias os desertos do Senhor que Ele tem permitido são desertos difíceis, irmãos. São desertos que parece que a gente não tem força e que vamos sucumbir. Mas é também lá
que a gente aprende a depender mais dele? Eu não sei. Eu queria realmente ter algumas respostas. Eu queria também ter a capacidade que só o Espírito Santo tem de mudar a cabeça de alguns irmãos. E mudar a minha também. Mas eu não consigo. E eu vejo assim muitas vezes o quanto a gente perde tempo com as coisas que não são de Deus. E eu não me refiro apenas a cultos, a ritos espirituais. Muitas vezes o seu trabalho é plano de Deus. Sabia? Muitas vezes o Senhor quer que você esteja naquele lugar, porque Ele tem um plano com a tua vida e na vida de outros. A gente precisa entender isso, irmãos. Que tudo que envolve a nossa vida, esse carro que você tem é plano de Deus. Tem um motivo de você ter. Esse filho, essa filha que você tem, é plano de Deus. Porque tudo que envolve a sua vida não está à parte de Deus. Pelo contrário, tem a ver com um plano maior que Ele tem para você. E a Bíblia diz, segundo o profeta Isaías, que o plano que o Senhor tem é plano de vida. A gente só precisa entender. Por que, Senhor, esse trabalho tão difícil, tão cansativo, tão estressante? O que é que o Senhor quer comigo nesse lugar? A gente precisa fazer esse exercício. Essa moradia que eu moro, está assim, desse jeito, está daquela forma. Qual é o teu plano, Senhor? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? A gente fica questionando as coisas que não são para serem questionadas, e aquilo que deveríamos realmente saber de Deus, a gente fica indo pelas tangentes. Vai logo no ponto. Pai, por que eu estou aqui? Por que esse casamento? Por que essa esposa tão difícil, esse marido tão difícil? Por que ainda não casei? Tudo tem uma resposta de Deus, irmãos. E um plano de Deus. E Ele diz que os seus planos são melhores. Sei que é difícil. Sei que é difícil. Mas aguarde que o seu plano vai ser sempre revelado. Para a minha vida, para a tua vida. Tudo que envolve, olha para dentro de você, tudo que envolve a sua vida é de interesse de Deus. Tudo, 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 tudo. A sua dor, a sua tristeza, a sua alegria, a sua vitória, os seus recursos, os seus bens, quem você é, tudo que envolve a sua vida, tudo que envolve. Você tem a ver com Deus. Você é mistério de Deus. Deus sonhou com você. E isso não é mensagem positivista, não. Isso é mensagem bíblica. E Ele me chamou para ser essa igreja. Então, coloque mais diante do Senhor. Comece a pensar em tudo que você está envolvendo na sua vida. Muitas vezes até uma enfermidade. Eu sempre penso, Senhor, por que essa dor na coluna é tão grande? Não passa, eu oro, ministro, decreto a falência dessa dor e não sou curado. O Senhor quer me ensinar o quê? Tudo Deus tem interesse na minha vida. Eu só preciso identificar. Então vocês percebem que eu também tenho meus questionamentos. Como qualquer um de nós. Mas Ele responde aos seus filhos. Em algum momento eu vou entender por que essa dor de coluna. Se é que eu já não entendi e não estou ouvindo. Ou se é que eu já ouvi e não estou obedecendo. Mas tudo tem a ver. Senhor, não está nada oculto mais pelo Teu Espírito, da Tua vontade, nessa comunidade que nós chamamos de família do Senhor. Sei que nós estamos muito distantes do plano do Senhor, mas também sei que o Teu Espírito continua agindo. Não está impotente. Ele não é passivo, Ele é Deus. E está agindo na minha vida, na vida dos meus irmãos. Sei também que cada um de nós temos muitos questionamentos. Questionamos até o que não é para ser questionado. Mas o Senhor sabe que a gente é assim. E te louvamos, Senhor Deus, por essa riqueza, dessa unidade que o Senhor tem conosco. O Seu Filho sabe quem somos. Ele sabe da nossa humanidade. E te louvamos porque Ele é o instrumento do Senhor. O Nazareno, hoje que reina, Senhor sobre todas as coisas. Ele sabe o que cada um de nós temos passado.
mas também Ele nos instrumentalizou para entrarmos no eixo do seu projeto para as nossas vidas. Senhor, o tempo está passando muito rápido. Não nos deixa estarmos distraídos, criando igrejas que respondem à necessidade de consumidores. Que nós também não sejamos consumidores, mas sejamos construtores. Senhor, nos tira dessa passividade, porque ser igreja não é visitar culto. Ser igreja é muito mais do que isso, é ter unidade com o Senhor. Senhor, eu sei que alguns dos meus irmãos aqui têm dificuldade de ler a Tua palavra. Senhor, esta manhã nós queremos confessar o nosso pecado de negligência, de falta de compromisso, de falta de prioridade. Senhor Deus, é uma irresponsabilidade da nossa parte lançar fora o tempo que gastamos com tudo sem estar meditando na Tua palavra. Senhor, queremos confessar diante de Ti. Mas não é com remorsos, não. Nós queremos confessar com o Senhor com um sentimento de arrependimento. Nos ajuda, Senhor. Pai, nos ajuda, porque não há edificação, não há crescimento, não há maturidade da vida cristã sem a Tua palavra, essa é a essência, o alimento vital do dia a dia. E quando meus irmãos e irmãs não têm esse alimento diário, eles estão com desnutrição. E a desnutrição é o que mais o diabo quer, porque nos torna vulneráveis para as viroses das suas artimanhas e das bactérias da sua malignidade. Nos ajuda a crescer em nossa imunidade espiritual através da Tua palavra, resgatando, Senhor, aquilo que devemos na nossa vida diária Te honrar, para viver com essência esse mistério de ser igreja do Senhor nos dias de hoje. Sustenta a nossa fé, em nome de Jesus.